Pessoal, beleza? Mais um vídeo dessa playlist de Introdução à Zoologia. Uma playlist ó, muito boa para você aprender esses nomezinhos chatos que vão aparecer aí no seu estudo da zoologia, tá? Atenção, tá? Quando esses nomezinhos aparecerem, eu não quero ver ninguém titubear, eu quero ver todo mundo acertar de primeiro quando os professores perguntarem, beleza? Ó, mais um critério que a gente usa, né, no estudo dos animais. Isso aqui, ó, simetria. Gente, simetria é o arranjo corporal do bicho. É como o corpo dele está organizado no espaço. Legal, né? Você tem três possibilidades para os animais. Ou os animais não apresentam simetria, ou eles apresentam uma simetria radial, ou eles apresentam uma simetria bilateral. Aí eu coloquei aqui essas imagens para deixar a sua vida mais fácil e confortável, para que você possa entender isso. Bom, animais como os poríferos, né? Aqui você está vendo uma esponja, eles são ditos assimétricos. Então eles não apresentam simetria, tá? Veja que você não consegue identificar muito bem um arranjo corporal bem definido. Algumas espécies de esponjas, algumas espécies de porífero podem organizar, né, a estrutura corporal, né, a esponja pode se organizar de forma a lembrar uma simetria radial, mas a maioria delas é assimétrica, tá? Então aqui você tem um padrão assimétrico. Aqui você está vendo um quinidário, né? Você está vendo uma água viva. As águas vivas e os equinodermos, né, os quinidários e os equinodermos, apresentam um padrão de simetria chamado de padrão radial. Então eles são animais o quê? Radiais. Animais radiais, eles têm um eixo corporal único. Vou fazendo aqui de vermelho aqui para você ver, ó. Esse eixo corporal, ele junta dois planos, tá? E aí todo o corpo do animal está distribuído ao redor desse eixo, como se fosse uma circunferência, né, ao redor do eixo central. Tá? No caso dos quinidários, por exemplo, você tem um eixo aqui que dá acesso à boca, você tem um plano que dá acesso à boca, sai daqui, ó, é o plano oral, e aqui tem outro plano, né, que a gente chama de plano contrário oral. E aí você tem um eixo que a gente chama de oral aboral, tá bom? Lá nos equinodermos, você vai ter um eixo ligando, né, a região, o plano onde está a boca, com o plano onde está o ânus, né? Então você tem um eixo oro-anal, tá bom? E aí todo o corpo do animal está distribuído ao redor desse eixo. Saca só, gente. Se você vier, você consegue fazer múltiplos planos de corte, ou múltiplas linhas de corte, como se você estivesse tirando fatias de uma pizza. Observa aqui, ó. Então você tem múltiplos planos de corte no animal que é radial. Isso fica mais fácil de você ver quando você olha aqui para a estrela do mar. Você está vendo uma estrela do mar, você consegue ver, ó, dá para fatiar ela em vários o quê? Segmentos, beleza? Não se preocupa não, porque esses animais aqui, eles não morrem facilmente. Aliás, as estrelas do mar, se você fizer um monte de pedaço, picotar ela todinha, cada pedacinho vira uma estrela do mar nova, viu? Eles têm um alto poder de regeneração. Então você tem aqui a simetria radial para esses animais, onde o corpo está todo distribuído ao redor de um eixo que une dois planos e os animais apresentam múltiplos, né, segmentos, né, linhas de corte, beleza? Show. Não segmentos, linhas de corte. Fica melhor assim, tá? Para você não se confundir com betameria, tá? Um detalhe interessante é que os quinidários, que vocês estão vendo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, quinidários. Eles são radiais do começo ao fim, tá? Já os animais conhecidos como equinodermos, chamamos de simetria radial secundária. Vamos colocar aqui, ó, radiais secundários. Né? Quem são os radiais secundários? Os equinodermos. Ô, Ruth, por que eles são conhecidos como radiais secundários? Porque esses caras, eles começam a vida como bilaterais. Eles têm desenvolvimento larval. O desenvolvimento deles não é um desenvolvimento direto, como de outros animais, né? Então eles formam ovinhos, os ovinhos dão origem a larvas. As larvas, elas são planctônicas, elas nadam, né, na superfície, fazendo parte daquele conjunto de organismos aquáticos que é o plâncton, tá? Os animais são marinhos, você não encontra esses bichos aqui em água doce, tudo bem? E aí o que acontece? A larva, para se locomover melhor no plâncton, ela faz parte do zooplâncton, ela tem um padrão de simetria bilateral. E aí ela sofre metamorfose para virar um animal radial, como você está vendo aqui, ó, no caso das estrelas do mar. Deixa eu corrigir aqui que ficou um pouco torto, eu não gosto de nada torto. Radiais o quê? Secundário. Bom, é comum você também ler
nos exercícios sobre simetria um nome que é particular às estrelas do mar. Como as estrelas do mar elas têm 5 projeções chamadas de braços, é comum você encontrar, ao invés da expressão radiais secundárias, você encontrar isso aqui, ó, ou pentaradiais. O que faz alusão a essas projeções que nós chamamos de braços, tá? Braços da estrela do mar. Show? E o tipo de simetria mais aplicado, né, dentro do reino animal é a simetria bilateral, que eu estou usando aqui a minha planária aqui como modelo, tá? Os animais bilaterais, eles são chamados de animais bilateralmente simétricos ou simplesmente bilaterais. Vou escrever isso, ó, bilaterais. Quem são os bilaterais, Lud? Os plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, moluscos, artrópodas, tudo bem? As larvas dos equinodermos e todos os cordados. Nós somos bilaterais. Um animal bilateral ele pode ser seccionado longitudinalmente. Isso divide o corpo dele em 2 partes. Cada parte é uma lateral. Cuidado, viu? As laterais não são idênticas, elas são semelhantes. Aliás, quanto mais semelhantes as laterais, mais simétrico é o animal, tudo bem? Esse tipo de simetria, ele melhora muito a locomoção do animal, tá? Na simetria radial, tem uma expansão da superfície corporal para a superfície corporal entrar em contato com o ambiente. Já o animal bilateral, ele tem na sua natureza de locomoção, um movimento orientado, tá? Esse movimento orientado faz com que ele consiga explorar melhor os recursos do ambiente. E o mais interessante, esse tipo de simetria, ele proporcionou a formação disso aqui, ó. Isso aqui que você está vendo, ó, deixa eu fazer aqui de laranjado, ó. Isso aqui, que eu estou fazendo de laranjado, é uma área cefálica. Gente, área cefálica é um termo gourmet para cabeça. A simetria bilateral possibilitou os animais a construírem uma cabeça. A cabeça é a região anterior do corpo do bicho. É a primeira parte do corpo a entrar em contato com o ambiente. Então, ela é mais sensível. Ela tem estruturas para visão, audição, né? Abertura da boca, né? A boca propriamente dita. Então, você tem vários receptores, sensores, para fazer o animal conseguir perceber estímulos ambientais e interpretar rapidamente esses estímulos, como estímulos que são positivos ou negativos. Então, a simetria bilateral permitiu a formação de área cefálica. Esse processo é conhecido como cefalização. Vou colocar aqui, ó, bilaterais são cefalizados. O que é um animal cefalizado, pessoal? Ele tem a tendência de formar uma área o quê? Cefálica. A área cefálica pode ser bem elaborada, bem diferente do resto do corpo, como você está vendo aqui, ó, no caso da minha planária, ela tem essas projeções laterais, são as aurículas, e tem essas manchinhas aqui que algumas pessoas acham que são olhos, na verdade são sensores de luz, são os ocelos. Esse animal ele fica fazendo uma avaliação da quantidade de luz no ambiente, porque ele não gosta muito de luz, ele tem fotofobia. Então, em lugares muito claros, ele se esconde, tá? Ele fica em lugares mais escuros, beleza? Show! Outra coisa interessante é que os animais bilaterais eles apresentam múltiplos planos corporais. Lembra que aqui tinha 2 planos, ó, no caso aqui, ó, oral, aboral, aqui oral, anal. Aqui você vai ter, ó, plano anterior, né, para onde a cabecinha está apontando, como se fosse uma setinha, plano posterior. Aí você tem as costinhas aqui da planarinha, que seria o plano dorsal. Lá embaixo, na barriguinha da planarinha, seria o plano ventral. Aqui você tem um plano lateral e um outro plano lateral. E aí você consegue, né, realizar aí a formação de eixos, por exemplo, antero-posterior, dorso-ventral, látero-lateral. Então você consegue formar aí múltiplos eixos conectando esses planos, beleza? Então tá aí os principais arranjos corporais do reino animal. Animais assimétricos, poríferos, vamos colocar aqui que a gente não colocou, ó, poríferos. Show? Poríferos. Animais radiais, quinidários. Radiais secundários, começam a vida como bilaterais e depois migram para, ou melhor, se metamorfoseiam para a simetria, né, radial. Os equinodermos, as estrelas do mar. E os bilaterais, quem são os bilaterais? Plateumintos, nemateumintos, tá? Anelídeos, moluscos, as larvas dos equinodermos e todos os cordados. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, sobretudo entendido. Daqui a pouco tem mais uma aula da playlist. Valeu, tchau!